Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode fazer esse porta-controle, porta-livro, porta várias coisas para a gente colocar no sofá. Geralmente a gente usa isso aqui no braço do sofá. E aí dá para apoiar aqui em cima, ele vai ficar assim, né? Essa parte para baixo, aqui vai ficar na parte de cima do sofá. E aí a gente pode colocar aqui copo, qualquer outra coisa. Funciona muito bem e como ele é bem grossinho, ele vai acabar protegendo o seu sofá com essa malha aqui que você pode estar usando. Essa técnica aqui que eu usei para ensinar vocês como fazer esse porta-controle, você pode utilizar esse ponto que eu vou ensinar, que é um ponto um pouquinho diferente, mas ele não é difícil, e você vai ver que a sua peça vai ficar completamente retinha, com uma técnica muito simples de pular apenas um ponto quando a gente vira a carreira. Se você já gostou dessa peça, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Isso me ajuda bastante. Então vamos ao passo a passo de hoje. Para nossa peça eu vou utilizar um fio de malha premium, que é da marca M Malha. Vou deixar aqui embaixo nos comentários o link do site e também o link do Instagram, para vocês entenderem como que funciona as vendas desse fio. Esse fio aqui ele é muito bom, ele tem uma elasticidade muito boa e sempre para ele eu costumo usar a agulha número 10, tá? É uma agulha maiorzinha já, mas se você for usar ele ou usar qualquer outro fio, escolha a agulha certa para o seu fio e se você quiser você pode usar uma agulha um pouquinho maior. Porque não é uma peça que vai ficar bem estruturada, ela vai ficar meio caída em cima do sofá. Então você pode escolher por essa opção, que eu acho que vale bastante a pena optar por uma agulha um pouquinho maior nesse caso, tá? Quando a gente fala em porta-controle, tem aqueles comuns que são feitos de madeira. Para isso, a gente tem uma medida padrão, que é então 30 por 60, no mínimo, tá? 30 centímetros por 60. Então, para começar, a gente vai precisar fazer 30 centímetros de correntinha. E é assim que a gente sempre começa quando a gente tem uma medida estabelecida. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, ó. Eu vou fazer essa voltinha aqui para dar o nó inicial. Aí, eu faço o peixinho. Tô com o meu fio do rolo para lá, o final do fio aqui. E depois do peixinho, dou mais uma voltinha. Assim, eu vou colocar agora a minha agulha dentro dessa laçada e buscar esse fio com a ponta da agulha aqui pelo meio. Depois que eu fiz isso, eu vou puxar os dois fios até ele formar esse nó aqui. Esse nó é importante ser assim porque ele é ajustável, ó. Então, eu puxo e ele se ajusta. Então, se ficar torcido, tira a agulha e coloca do melhor lado. Agora, a gente precisa colocar de um jeito que vai ficar, né, travado, mas ele precisa ficar preso, não muito frouxo. E eu vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui que vai corresponder a 30 centímetros. Se o seu fio ele for mais grosso, você vai fazer menos correntinhas. Se o seu fio ele for mais fino, você provavelmente vai fazer mais. Mas o legal é a gente ir fazendo até chegar no tamanho de 30 centímetros. Então, como é que eu vou fazendo as correntinhas? Eu venho com a agulha por baixo do fio, dou uma viradinha para engatar e passo por dentro dessa laçada que estava aqui. Aqui eu tenho uma correntinha. Venho aqui, dou uma viradinha, duas correntinhas, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar em aproximadamente 30 centímetros. Muitas vezes fazer 30 correntinhas já dá 30 centímetros, tá? Às vezes o ponto acaba ficando nesse mesmo comprimento. Comigo já aconteceu várias vezes, mas depende muito da sua agulha, do seu fio e de tudo mais. Ó, eu vou colocar aqui, vou pegar a minha trena e vou deixar aqui em 30 centímetros. Ainda falta um pouquinho, mas quando a gente for medir, a gente precisa sempre colocar a agulha, o fio aqui, ó, né? E aí, quando a gente coloca as correntinhas aqui em cima, se a gente deixar ela paradinha, ela vai ficar bem pequenininha, ó, deu 20 centímetros. O que eu faço? Eu preciso esticar um pouquinho, até o seu ponto ficar assim, confortável, mas não esticado, assim, tá esticado, ó. Assim, tá vendo? Porque é assim que ele vai ficar quando a gente começar a colocar os pontos, ele vai esticar um pouco. Então, aqui eu tô em 35 centímetros, vou fazer mais algumas para chegar até o 30. Vamos ver se agora foi. Aqui. 30 centímetros, ó. Se eu solto tudo aqui, ó, eu fiquei com 25.
Agora, se eu estico um pouquinho, só um pouquinho eu estiquei, já deu meus 30 centímetros, tá? Então, agora que eu tenho os 30 centímetros, a gente vai subir as carreiras e vai ser sempre a mesma coisa. Vocês vão ver que não vai mudar. Vai ser sempre tudo igual, tá bom? E eu vou subir com um ponto um pouquinho diferente. Eu vou subir com um ponto meio alto, que é o intermediário entre um ponto baixo, que é completamente estruturado, com um ponto alto, que ele é bem molenga. Para fazer isso, essa correntinha aqui, ó, que foi a última que eu fiz, ela vai ser a última sempre que vai ficar aqui no canto. Nela aqui, eu quase que já tenho uma pronta, estão vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, mais 2 correntinhas. 1, 2. E essas 2 correntinhas, elas já estão dentro desse último ponto que tá aqui. Então, é como que ela já subisse dessa forma dentro da minha correntinha, tá? Então, essa última já tem o ponto dela. O legal é sempre a gente contar quantos pontos que deu aqui, tá? No meu caso, deu 30... Deixa eu contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8... No meu caso, deu 25 correntinhas. E a 25ª é onde já tá com ponto. Então, eu já tenho um ponto, que é o primeiro ponto da minha segunda carreira. É legal a gente sempre contar para ter certeza de quantos que deu na carreira. Assim a gente não se perde e a peça vai ficar retinha do início ao fim. Então, esses 2 aqui já contam nesse ponto aqui. Então, no início, a gente vai pular 3 pontos e no quarto, eu vou fazer um ponto meio alto, que é o ponto da minha peça. Como que eu faço um ponto meio alto? Eu dou uma laçada na agulha, vou vir aqui no meio dessa correntinha, pego o fio lá de trás e trago para frente. Como que fosse um ponto alto. Mas o ponto alto a gente sempre tira 2 em 2. Aqui eu vou laçar e vou tirar tudo de uma vez só. Então, eu passo por tudo de uma vez só. Aqui, assim, tá? E assim eu vou fazendo. Aqui eu tenho 2 pontos. Vou dar uma laçada, vou vir na próxima, trago para frente, dou altura, pego o fio e passo pelo meio de tudo. Aqui eu tenho meu segundo ponto, dou uma laçada, venho para cá, trago para frente, dou altura e passo pelo meio de tudo. Ó, 1, 2, 3 e 4. Cada voltinha dessa a gente vai contar para fazer um ponto. Eu tenho 4, ao todo eu preciso ter 25. Então, eu vou fazendo exatamente isso do início ao fim. Eu dou uma laçada aqui na agulha, venho aqui na próxima correntinha, dou altura, pego o fio e passo pelo meio das 3. Dessa forma aqui. Vou fazer até o final. Quando chegar lá no último, eu volto para mostrar como que a gente continua. Eu fiz aqui os meus pontos. Contando esse primeiro aqui até onde eu fiz, deu 23 pontos. E aí, eu deixei faltando 2 para mostrar para vocês o que a gente encontra aqui, ó. Estão vendo que tem 2 vezes aqui? É nesses 2 vezes que a gente vai precisar fazer o nosso ponto. Então, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no próximo. Esse aqui é o meu ponto 24 e esse aqui é o meu ponto 25. Se eu sei que deu 25 e não tem mais nada para cá, então fechou. Essa aqui é a quantidade certinha do nosso início, do nosso porta-controle. Para continuar aqui agora, eu vou fazer sempre a mesma coisa, ó. Antes de eu ir para a próxima carreira, eu vou pegar o fio, fazer uma correntinha, pegar o fio e fazer outra correntinha. E essa correntinha que eu acabei de fazer, ela já corresponde ao meu próximo ponto, ou seja, ele já é o primeiro da próxima carreira. Mas no crochê, a gente sempre precisa virar a peça. Então, a gente vira a peça, assim. E aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai deixar ele sempre dessa forma, que é como que esse ponto aqui, essas correntinhas estivessem aqui dentro. Mas elas não estão, mas é como que elas estivessem. No próximo aqui do lado é onde eu vou colocar o meu ponto. Então, eu faço uma laçada, venho no próximo, trago pra frente, eu dou a altura, pego o fio e passo pelo meio de tudo. Pego o fio, dou uma laçada, venho aqui no meio, trago pra frente e passo pelo meio de tudo, ó. E vou fazendo assim os meus pontos baixos com o meu ponto meio alto. É o meu ponto meio alto na carreira de vai e vem. Então, olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho aqui, ó, 1 ponto, 2 e 3. O primeiro é as correntinhas, o segundo e o terceiro. Eu preciso chegar até 25 de novo. Vou fazer aqui tudo, daí quando chegar aqui eu volto onde que a gente enxerga o ponto 25 nesse final. Fiz aqui a minha próxima carreira, ó, com 23 pontos. E aqui no final, às vezes, a gente se perde um pouquinho. E é assim que vai aparecer em todas as carreiras daqui pra frente. Mas quando a gente olha aqui, olha só. Aqui, ó, eu tenho o meu ponto, né? E aqui eu tenho o meu último ponto, concordam? Ó? Esse aqui é um ponto e esse aqui é outro. As correntinhas do lado sempre são um ponto.
E a gente sempre tá fazendo o ponto da carreira anterior um pouquinho mais pro lado, ó. Esse ponto tá da carreira de baixo, esse aqui tá um pouquinho mais pro lado. Então, esse ponto aqui, ó, o que vai corresponder a esse vai ser o que vai ficar nesse buraquinho aqui em cima. Opa, peraí, aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, ó, que é o buraquinho do lado do ponto. Então, aqui, nesse buraquinho, eu vou fazer o meu ponto 24. Só que 24 não é a quantidade de pontos que eu tenho, e a maioria das pessoas erra aqui. Porque quando olha, parece que tá retinho já, mas não tá. A gente precisa contar, e como que tá 24, eu preciso colocar o 25º ponto aqui. E para isso, então, eu vou fazer uma laçada, e aqui do lado, ó, eu vou encontrar as minhas duas correntinhas, que eram as que eu sempre faço para virar o ponto. Essa correntinha aqui, ó, ela tem um buraquinho, e eu vou pegar essa correntinha aqui do canto, opa, né, as duas perninhas, ó, essa correntinha, para colocar a minha agulha aqui dentro. Aqui, ó, peguei as duas correntinhas, trago para frente, dou altura, fico com 3 laçadas, pego o fio e passo pelo meio de tudo, ó. Agora, tá retinho, estão vendo? E é assim que a gente vai fazer por todas as carreiras. Cheguei aqui no final, para continuar, eu preciso travar isso aqui. Então, eu faço uma correntinha, 2 correntinhas. Fez as 2 correntinhas, vira a peça. E agora, vamos começar a trabalhar desse lado. Sempre igual, tá? O primeiro pontinho, que é esse aqui, corresponde a esse ponto, essas correntinhas que eu fiz. Então, eu vou vir no próximo, faço uma laçada, venho aqui e faço o meu segundo ponto da carreira. Aqui, uma laçada, venho aqui, segundo ponto da carreira. Agora é o terceiro. E assim eu vou seguindo por todas as carreiras, até chegar num tamanho de 60 centímetros daqui até lá. Então, vai algumas carreiras ainda. Eu vou fazer todas as carreiras sem segredo. E quando der 60 centímetros, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai começar a parte de colocar o controle. Eu fiz aqui todas as carreiras e pela minha medida, ela deu 70 centímetros. Quando eu fiz 60, eu percebi que ia faltar um pedaço, que é o pedaço para a gente colocar a parte do controle, para virar, e aí o controle vai ficar encaixado aqui dentro. Então, o que que eu fiz? Eu aumentei mais 10 centímetros, ficou ao todo 70, e deu um tamanho aqui, ó, certinho para colocar o controle bem certinho ali em cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, ó, né? Eu dou uma virada pro lado que vai ficar pra frente, aqui, preparo bem onde que ele vai ficar. E aqui, ó, no último ponto, eu fiz o último ponto meio alto e vou puxar tudo isso aqui pra frente. Então, eu fiquei com um pedaço do fio maiorzinho aqui, que foi, na verdade, o final do meu rolo. E eu vou puxar todo esse fio pra cá, porque a gente vai fazer um tipo de costura aqui do lado que não fica aparente, que é o jeito para fazer melhor nesse caso aqui, que é só uma costura mesmo. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou usar a agulha, né? Eu vou prender aqui bem certinho todos os pontos, assim, ó, para que fique bem alinhado mesmo. E esse ponto que tá aqui, ó, ele vai ter do outro lado uma carreira correspondente, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou vir desse ponto daqui, ó, do lado, por exemplo, o fio tá aqui, né? Vou pegar um próximo buraquinho aqui, ó, vou pegar esse aqui embaixo. Como é um ponto meio alto, ele não é bem definido, então a gente pode escolher onde que a gente quer pegar. E reto do outro lado lá também, tá? E aí, eu vou pegar o meu fio e vou passar aqui pra frente. Aqui, ó. Traz tudo isso pra frente. E a gente vai fazendo aqui, como se fosse uma costura mesmo, passando o fio pra ele ficar fechadinho. Agora, o meu fio, ele vai pra trás, eu venho no buraquinho do lado, no próximo, né? Passo reto aqui, pego o fio lá de trás e trago pra frente. Vou fazendo esse zigue-zague aqui na frente, ó. Esse zigue-zague. Porque daí, assim, a gente faz com que esse fio, ele não fique muito aparente, ó, estão vendo? E a gente costura essa parte com essa aqui. E é isso que eu vou fazer. Vou fazer aqui, ó, vou vir no próximo buraquinho. Aqui. Trago pra frente. E vou fazendo assim. Vou fazer isso nesse lado aqui,
né, até o final. Quando chega aqui, faz um nozinho, corta e faz o mesmo aqui do outro lado. É importante a gente deixar essa parte aqui, ó, bem reta. Então, aqui no meio, ó, bem certo, o ponto em que ele estava reto é o ponto que eu preciso prender aqui. Tentem olhar isso para ele ficar bem simétrico. Vou fazer essa costura aqui, cortar, fazer essa costura aqui, cortar, e daí eu volto pra gente continuar. Então, a peça ficou assim no final, preso os dois lados aqui da peça, né? Esse jeito que a gente prendeu vai fazer com que essa lateral aqui fique bem escondida, ó, e não parece que é um ponto a mais. Tem alguns tipos de finalizações que a gente faz quando a gente junta, que a gente acaba fazendo um ponto baixo completo ou um ponto baixíssimo, e fica bem marcado o tipo do ponto. Como o ponto que a gente está usando é um ponto meio alto, ele já tem um aspecto meio bagunçado. Então, se eu faço aqui eu prendo essa parte com um nó, que é aquelas carreiras indo e voltando, ela não fica aparente e fica com um aspecto bagunçado igual do ponto. Por isso que é legal de prender assim. Tem alguns tipos de porta-controle que a gente consegue também prender mais uma vez aqui no meio, fazer mais uma carreira aqui de costura, que daí eles vão ficar com duas partes pra gente colocar as coisas. Fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer, é a mesma coisa que fazer aqui do lado, só que aqui no meio. E se quiser fazer, né, uma separação, fazer uma carreira só, né, e duas separações, o que eu recomendo é que você meça bem certinho a quantidade de pontos de um lado, quantidade de pontos do outro, para fazer bem no meio e deixar a peça bem simétrica. Lembre que quanto mais simétrica a peça, mais bonita ela vai ser. Espero que você tenha gostado dessa peça. Se você fez ela, me mostra lá no meu Instagram. Vou deixar aqui embaixo se você ainda não me segue. Eu gosto muito de ver as peças que vocês fazem e geralmente eu reposto para que todos os meus seguidores também vejam as peças que vocês fizeram. Se vocês gostaram dessa peça, aqui embaixo deixem o seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal e também você pode ativar o sininho. Temos vídeo quase todos os dias para você aprender a fazer o seu crochê perfeitamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa peça, que ela seja muito útil para você poder usar na sua casa, dar de presente ou até vender. Isso aqui dá um bom dinheiro quando a gente vende. Um abraço e bom crochê!